Boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui nesta noite para que possamos levar adiante o estudo, os trabalhos da capelania, que todos sabemos que, por força das circunstâncias, tem que ser na metodologia virtual. Está dando muito certo. Queremos mais uma vez agradecer a nossa irmã Silvia pela disponibilidade. Nós sabemos da agenda dela que está muito cheia, em continuar o nosso estudo da semana passada. Na semana passada, ela começou um estudo falando sobre os 4 compromissos, o tema retirado da Sociedade dos Toltecas do México, né, Silvia? E hoje ela vai terminar de falar sobre os 4 compromissos, e vai dar uma pincelada para nós, ou se possível falar, no 5º compromisso. Queremos dar as boas-vindas à Silvia, as boas-vindas a todos os que estão aqui presentes, e pedir que a Silvia faça para nós uma leitura preparatória. Silvia. Do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, a lição 118, Queixas. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Tiago 5:9. A queixa nunca resolveu problemas de ordem evolutiva. Entretanto, se os aprendizes do Evangelho somassem os minutos perdidos nesse falso sistema de desabafo, admirar-se-iam do volume de tempo perdido. Realmente, muitos trabalhadores valiosos não se referem a sofrimento e serviço, com espírito de repulsa à tarefa que lhes foi cometida. A amizade e a confiança sempre autorizam confidências. Mesmo nesse particular, contudo, vale disciplinar a conversação. A palavra lamentosa desfigura muitos quadros nobres do caminho, além de anular grandes cotas de energia improficuamente. O discípulo do Evangelho deveria, antes de qualquer alusão amargosa, tranquilizar o mundo interno e perguntar a si mesmo: queixar por quê? Não será a esfera de luta o campo do aprendizado? Acaso não é a sombra que pede luz, a dor que reclama alívio? Não é o mal que requisita o concurso do bem? A queixa é um vício imperceptível que distrai pessoas bem-intencionadas da execução do dever justo. Existem obrigações pequeninas e milagrosas que, levadas a efeito, beneficiariam grupos inteiros. Todavia, basta um momento de queixa para que sejam irremediavelmente esquecidas. Se alguém ou algum acontecimento te oferece ocasião ao concurso fraterno, faze o bem que puderes sem reparar a gratidão alheia. E, por mais duro te pareça o serviço comum, aprende a cooperar com o Cristo na solução das dificuldades. A queixa não atende à realização cristã, em parte alguma, e complica todos os problemas. Lembra-te de que, se lhe deres a língua, conduzir-te-á à ociosidade, e se deres ouvidos, te encaminhará à perturbação. Vamos, meus irmãos, levar nossos pensamentos ao nosso Deus de misericórdia, e nesse momento invocar a presença de Jesus em nossas vidas. Senhor Jesus, nós, humanos em evolução, tivemos como merecimento, como necessidade, nascermos em um planeta de provas e expiações. Planeta que nos representa uma escola de vida. Sabemos, vivenciamos um contínuo carregar de cruz essa dimensionada de acordo com a nossa capacidade de conduzi-la. Entretanto, Senhor, estamos sempre queixosos, sempre
reclamando dos nossos problemas, das nossas tarefas, das nossas dificuldades, esquecendo que temos sirineus inúmeros a nos ajudar, a nos amparar na condução desta cruz. Tu, Senhor, que nada fizestes de errado, suportastes o peso da sua cruz sem lamúria, sem reclamar e, sobretudo, sem merecer. Nós, há 2000 anos, ouvimos a vossa história, estudamos o vosso evangelho, mas ainda esquecemos que temos 2 ouvidos e só uma boca. E que essa boca deveria ficar fechada, Senhor. Mas insistimos nos queixumes, nas reclamações, insistimos na rabugice de achar que a nossa cruz é mais pesada do que o nosso semelhante. Dessa forma, Senhor, pedimos a vossa misericórdia em nos ajudar a entender as nossas histórias e a nos comportar de maneira correta, como o Senhor comportou-se durante o seu martírio, que foi muito maior do que o nosso. Queremos agradecer, Jesus querido, por aqueles sirineus que colocasse em nossas vidas, e nós, do Departamento de Capelania da Associação Médico Espírita do Estado do Espírito Santo, sobremaneira, temos a agradecer a presença do professor Eurípides a nos ciceronear a nossa vida, a nos reger a nossa missão de transformar para ter sorriso e colorir o ambiente. Nesta noite, Senhor, teremos a oportunidade de estar uma vez mais estudando, ouvindo a nossa irmã Silvia nos falar dos 4 compromissos, cujo primeiro deles, Senhor, é o cuidado com a palavra. Que essas palavras que vamos proferir em nossas vidas não sejam de queixas, e sim de agradecimento por vossa misericórdia em nossa vida. Te pedimos essa noite, Senhor, as bênçãos, a inspiração, a nossa querida Silvia, para que possa nos conduzir no estudo abençoado desta noite, e pedimos a sua permissão para dar início aos nossos trabalhos. Louvado sejas, meu Senhor, hoje, agora e sempre. Sim. Silvia, com você, 1h30 para que a gente possa discutir os compromissos e o 5º compromisso também. Eu estou curioso de saber que compromisso é esse. Nossa, você vai ver a coincidência que foi, tanto a leitura quanto a sua colocação. Não é coincidência, né? As deusidências, né? Vamos falar assim. Isso. Boa noite a todos. Com muita alegria que eu venho até aqui conversar com vocês. De uma maneira bastante cheia de boa vontade, porque uma vez eu aprendi uma frase muito interessante que dizia assim, que a gente ensina melhor aquilo que mais precisa aprender. E essa semana veio para mim um quadrinho, não estou com ele aqui, eu vou até localizar, depois eu repasso para vocês, que fala assim, que a gente aprende, de tudo que a gente aprende na vida, 10% é com livros. E 75% é compartilhando o que a gente aprende neles. Então, assim, a minha posição aqui hoje é de muita gratidão por estar compartilhando o que eu li. Porque, conforme eu falei, eu acredito que sirva mais para mim do que qualquer um de vocês, mas o meu intuito aqui é compartilhar. Então, hoje a gente vai falar, o tema é o 5º compromisso, mas, na verdade, nós começamos a conversa da semana passada falando sobre os 4 compromissos, que é esse livro que aparece na tela de vocês, que fala sobre a filosofia tolteca. Não é uma religião, embora eles honrem muito a passagem de todos os mestres espirituais que passaram pela Terra, né? E não se tratando de uma religião, mas uma forma, uma filosofia e um guia para se atingir uma liberdade pessoal, né? Só para posicionar, a gente conversou que
Os toltecas eram um povo de sabedoria, não era uma raça, não era uma nação, era simplesmente uma sociedade de artistas e cientistas. Eles eram muito evoluídos na ciência, na astronomia. E eles se consideravam artistas porque eles achavam que a maneira como se vive a vida é um modo de arte. Você cria, você coloca a sua emoção, você exprime o que vai lá dentro. É um artista, né? Então eles entendiam a vida nesse prisma. E eles habitavam ali uma região no sul do México, que hoje a gente conhece como Teotihuacan, que é conhecido como o lugar onde o homem se torna Deus, por conta de um conto, de uma história relacionada ao povo nagual, né, os sábios e mestres lá que viviam na época, onde um homem dormiu, há mais de 3.000 anos, ele dormiu na caverna, e quando ele dormiu, ele adormeceu, ele se viu sobre o corpo, e ele saiu dessa caverna, e quando ele olhou as estrelas, ele viu o brilho das estrelas, ele olhou para as mãos e reconheceu mesmo o brilho. E ele teve uma série de experiências metafísicas, assim, mágicas e transformadoras, e quando ele voltou, as pessoas não reconheciam ele, falavam assim, tem alguma coisa diferente, o seu olhar brilha. Ele tinha muita paz, ele tinha assim uma capacidade de ouvir as pessoas sem julgar, e as pessoas falaram, não, você é Deus, você é um Deus. E ele falava assim, eu sou um Deus, porque eu sou feito de luz, assim como cada um de vocês também são deuses todos feitos de luz. E aí esses compromissos, essas dicas, né, eles foram passando de geração em geração, de uma forma oral, e há alguns anos, esse Dom Miguel Ruiz, ele resolveu escrever os 4 compromissos. Na verdade, são 5 compromissos, né? Pesquisando sobre o autor, eu descobri o segundo livro, e ele comenta que se o primeiro ele era um guia para uma liberdade pessoal, esse segundo seria para um autodomínio, para você se dominar e usufruir dessa liberdade de uma forma bastante responsável e construtiva. E ele tem a participação do Dom José Ruiz, que é o filho dele, que por muitos anos ficou cego. E esse Dom Miguel, ele fala que ele, durante todo o processo de compartilhamento, ele nunca conseguiu tocar os discípulos, né? Esses aprendizes. E o filho dele conseguiu, né? Justamente por conta dessa fase onde ele estava cego e ele tinha que usar outros sentidos. E é muito, muito legal. Então, assim, quando eu apresentei o 4, falei, chegou o livro 5º hoje e tal, porque realmente tinha chegado na terça-feira passada, e alguém falou, então semana que vem você fala sobre o 5º. Eu falei, meu Deus, eu vou tentar. Mas é um livro muito interessante, eu resolvi aceitar o desafio, talvez porque eu precise aprender muito, né? Então, só repassando alguns conceitos básicos aí, no que a gente, para poder entrar no que seriam esses compromissos, né? Desde que a gente nasce, nós passamos por uma série de aprendizados, né? A gente é obrigado a seguir algumas regras, alguns acordos, passados com muito carinho e cuidado pelos nossos pais, pelas escolas, pela sociedade como um todo. É um sistema de recompensa e punição, porque se a gente tem um bom comportamento, se a gente é bonzinho, se a gente faz o que é certo, a gente recebe atenção, recebe amor, reconhecimento. Ao passo que se a gente não faz isso, a gente é castigado, né? Vai para o cantinho lá do pensamento. E assim, mesmo a gente sabendo de todas as leis, né? Às vezes as pessoas falam, isso é o karma, você fez alguma coisa errada, está pagando pelo que você fez de errado. A gente vai além disso, a gente vai além dessa lei da ação e reação, vai mais para um mecanismo interno, né? Muitas vezes, por conta disso, chega uma certa fase da vida que a gente tem aquela rebeldia, que é na fase da adolescência, mas a gente começa a se adaptar, segundo uma expressão usada no livro, nós somos domesticados,
E a gente acaba percebendo que se a gente é legal, se a gente for um bom menino, uma boa menina, a gente recebe assim, atenção, muito bem, parabéns, tal. E como mecanismo inconsciente, a gente começa a fingir quem a gente não é, né? A gente esconde as nossas sombras, né? Como dizem em todos os processos aí psicoterapêuticos. Talvez um pouco pelo medo da rejeição, né? A gente tem essa necessidade, é humano, e desse amor, desse reconhecimento. Então, quando ele fala desse processo de que a gente passa por essa domesticação, ele fala uma coisa assim bastante interessante, que é assim, como se eu tivesse o roteiro do meu filme e eu fosse a protagonista. Só que eu estou inserida num filme maior, que também tem o seu roteiro. Então, quando eu vim para a Terra, com o meu planejamento reencarnatório, a Terra como um todo também tinha esse planejamento, né, de evolução. O grande problema é que chega um ponto, a gente enxerga os adultos tão poderosos, né, quando crianças, que a gente nem precisa mais de ninguém ameaçando a gente mesmo começa a ser o nosso próprio juiz, o nosso próprio algoz. A gente se julga, a gente se condena e a gente se vitimiza também. Ai, meu Deus, eu fiz isso. Você fez isso. A gente entra nesse processo. E nesse livro, Quinto Compromisso, ele toca num ponto e fala assim que a gente precisa olhar como se tudo fosse uma grande mentira, né? É pesada a palavra mentira para a gente, tem uma conotação até negativa. Mas levando para uma expressão indiana, seria assim a ilusão, maia, né? Assim, uma ilusão, não é uma verdade. Porque o que está fora, ele não é a minha verdade. Tudo que está fora de mim é uma mentira, é uma ilusão. E aí eu pus assim, essa pergunta do Arquivo X, porque eu não sei se alguém assistia esse seriado, mas eu assistia quando era jovem, há muito tempo, e o slogan desse seriado era assim, a verdade está lá fora. E hoje eu descobri que isso é uma grande mentira. A verdade não está lá fora, a verdade está aqui dentro. E a gente está nessa fase, a Covid, essa pandemia, ela está convidando a gente justamente para voltar para dentro, voltar para casa. A hashtag Fique em Casa nunca foi tão forte no sentido da gente buscar reconhecer, se reconectar, né? Então, a verdade não está lá fora, a verdade está aqui dentro. E aí ele dá uma série de dicas, e ele chama de compromissos, porque ele fala assim, a partir do momento que alguém coloca uma verdade para você, você presta atenção, aquela informação faz sentido para você, você concorda, você faz um acordo, você firma um compromisso. Então, se eu olho para esse objeto e digo, isso é um telefone, mesmo que não esteja escrita a palavra telefone, eu associei esse símbolo e sei que é um telefone. Beleza, eu concordo que isso seja unicamente de 4 compromissos que a gente tem que começar a entender e mais do que nunca praticar. O primeiro deles é seja impecável com a sua palavra. E ser impecável não tem a ver necessariamente com a elegância, com a maneira externa que eu vá utilizar a minha palavra. Ela tem um significado muito mais profundo. Eu tentei pôr alguns tópicos aqui, um pouquinho mais, né? E assim, quando ele fala impecável, é justamente assim, ele vai primeiro no sentido, no significado da palavra. Então ele fala, o impecável é uma palavra sem pecado. Tudo aquilo que for contra a sua história, contra o seu sonho pessoal, contra a sua verdade interior, isso pode ferir você. Você não tem esse direito, né? Então assim, você tem que ser muito cauteloso. A leitura de abertura, por coincidência, falou de queixa, por coincidência o Zé falou que a gente tem lembrou do primeiro compromisso, que a gente tem que ser impecável. Realmente, a gente tem que ser impecável,
né? E aí, isso passa, esquece um pouquinho as pessoas de fora, eu ser impecável com a minha palavra para com os outros. Não, tudo começa em mim. Nós estamos voltando para casa, né? Então, assim, perguntas bobas que a gente tem que se fazer, mas eu gostaria que vocês fizessem e respondessem para vocês mesmos. O quanto que você é incrível, quanto que você é uma pessoa super do bem, super bacana, se esforça, pratica caridade, busca a verdade, quanto isso é verdade, né? O quanto que você se ama, né? A gente não conhece, a gente não ama aquilo que a gente não conhece. Então, a gente bate na tecla do autoconhecimento novamente. E aí a gente vai em cima de tudo quanto é que é filosofia ocidental, oriental, religiosa e de outras formas também, que falam que a palavra tem muito poder, né? O nosso próprio nome tem muito poder, ele tem um significado. Eu quero que meu filho seja Alexandre, porque tem Alexandre o Grande, né? Arthur, tem o rei Arthur, e assim vai, Letícia, que traz alegria, né? Então, assim, as pessoas se ligam até no significado, porque ela tem esse poder e permite com que essas trocas aconteçam. E lembra a história do telefone? Ela materializa as coisas. Quando eu falo telefone, eu lembro daquela caixinha que eu consigo usar, o aparelho e tudo mais. Só que assim, ela é tão poderosa que ela é capaz, se usada de uma maneira que não seja boa, ela gerar alteração de comportamentos e afetar outras pessoas. Então, a queixa é uma delas, né? E quando eu me queixo que eu tenho dor aqui, dor ali, dor acolá, eu estou falando para as minhas células, olha, é para doer aqui, é para doer ali, é para doer aqui, é para ficar com medo, é para ficar assustado. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente vai moldando a nossa existência e o nosso senso de realidade. E ele traz um exemplo de uma mulher que era muito inteligente, uma letrada, muito respeitada, né? Uma pessoa pública. E um dia ela chegou em casa, ela estava morrendo de dor de cabeça. E a filha dela, uma criança de uns 9, 10 anos, estava muito feliz aquele dia, muito feliz, tinha tirado uma nota boa, etc e tal, e estava cantando, e a mãe chegou com aquela dor de cabeça. Chegou e falou assim: fulana, para de cantar, sua voz é horrível, não estou aguentando. E ele conta que gerou um problema tão sério na menina que ela se calou e chegou assim, a um ponto que, decorrida a infância, a adolescência, quando chegou na fase adulta, era uma pessoa que tinha muito medo de se expor em público, de falar em público, porque achava que realmente a voz dela era muito horrível. Então, assim, a mãe fez por mal? Absolutamente. Foi um momento, né? Mas para a gente ter noção de que é muito forte isso. E o tempo todo a gente pode estar falando coisas que a gente tem que se questionar se são verdades ou mentiras, porque assim, vai apresentar um tema na capelania, eu falo, meu Deus, eu não tenho condição para isso, eu não sou uma pessoa que domina o assunto, sou boa o suficiente nisso, e se eu firmar um compromisso com essa frase, é o que vai acontecer, né? Eu crio associo uma máscara, acredito e passo a falar naquilo, como se a minha voz fosse horrível, nunca mais eu consiga falar. E aí a gente tem que entender, se a gente quer usar a palavra para poder alcançar a libertação ou nos escravizarmos, né? Então a gente precisa sempre entender que a gente pode quebrar o compromisso e estabelecer um novo compromisso. Então quando eu falo que eu vou ser impecável com a minha palavra, eu vou começar a observar e tentar alterar o meu comportamento. Com isso, pela lei de causa e efeito, pela lei física, a gente vai ter um resultado compatível. E aí ele vai para o segundo compromisso. No meu ponto de vista, o primeiro compromisso é o mais difícil, né? O segundo é aquele assim, a gente não pode levar nada para o lado pessoal, né? Porque cada pessoa, cada mente é um universo, é um mundo. Então,
Uma historinha que eu sempre lembro também é do martelo no dedo, né? Assim, toda vez que eu dou uma martelada no dedo, a primeira reação que eu falo, putz, né, é xingar a mãe do cara que inventou o martelo. Mas nem tudo é o que parece, né? Então, assim, eu posso escolher agir ou reagir e falar assim, caramba, eu preciso ter mais atenção comigo mesmo. E na verdade, a gente tem que entender que, assim, mesmo, lembram que eu cresci com as minhas regras? Eu cresci com as minhas regras. Então, de repente, assim, é normal, quando eu encontro uma pessoa, eu abraçar uma pessoa. Se eu for viajar para o Oriente Médio lá, eu, como mulher, eu não posso fazer isso. É outra cultura, outra sociedade, outras regras. Tudo depende de como, da lente que a gente coloca nos nossos óculos. É assim que a gente vê. Né? Esse sistema de crenças ele é como se fosse um óculos que permite a gente desenvolver uma visão de uma determinada forma ou de outra. Só que uma coisa que é importante a gente entender é que a gente tem que... eu sou a pessoa mais importante do meu mundo. Mas isso não significa que tudo gira ao redor do meu mundo. Né? O que as pessoas falam não vão ser relacionadas ao meu mundo. Cada um está vendo de uma forma. Né? E se alguém chega e de repente fala alguma coisa que não é legal, ela pode estar falando mais a respeito dela mesma do que de mim, né? E é engraçado porque às vezes você encontra assim uma pessoa que se é uma mesma pessoa, né? Se você perguntar para ela assim, se ela está feliz, se eu encontrar com ela num dia que ela esteja feliz, eu perguntar, e aí, como é que tá? Tá tudo ótimo, tudo maravilhoso. 2 semanas depois teve um problema, encontrei com ela, essa pessoa está muito triste, eu falo, como é que você está? Tá tudo bem? Não, tá tudo péssimo. Tá tudo ruim. Então, assim, tem mais a ver com o lado dela do que comigo. Eu não posso levar para o meu lado pessoal, né? Que todo mundo se importa com o meu mundo pessoal. Não. Se alguém chegar para mim e falar assim, você tá estranha com esse cabelo branco, tá falando sobre os preconceitos dela, não sobre exatamente o meu cabelo, né? E aí, volta de novo a pergunta. Quem realmente é você? Quanto você se conhece, né? Porque se alguém chegar para você e falar assim, olha, você canta muito mal, pegar o exemplo do primeiro compromisso, né? De repente, assim, é uma pessoa que tem a dificuldade dela e está jogando em mim essa dificuldade. Talvez porque ela tenha medo de ser rejeitada, então ela prefere rejeitar primeiro. A gente não pode levar nada para o pessoal. Então, assim, alguém começa a falar com a gente lembra do que o Zé falou no começo? 2 orelhas e uma boca. Vamos ouvir o dobro. Né? Então, terceiro compromisso é quase uma consequência, né? Do outro, que é a gente nunca pode, a gente tem mania, a ridícula mania de sempre inferir as coisas, sempre tirar a conclusão. E pode ser verdade ou não, né? Então vamos supor, tem um exemplo, você passa na rua, pessoa, você conhece lá o João não te cumprimenta. Aí a primeira coisa que você faz, meu Deus, o que eu fiz de errado para o João? Ele não me cumprimentou hoje. Então, assim, a gente tem que lembrar que muitas dessas coisas vão acontecer na nossa cabeça, não necessariamente na realidade. Às vezes o João não te viu, às vezes o João não está no dia bom, está naquele dia ruim onde tudo está ruim para ele, né? Por outro lado, você passa ali num determinado local e uma pessoa sorri para você. Bom, quando a gente é adolescente, isso é muito comum, né? Assim, ai, a pessoa sorriu para mim, nossa, eu já começo a imaginar assim, que eu vou começar a namorar com ele, que a gente vai casar de véu grinalda, flor de laranjeira, ter 3 filhos e viver felizes para sempre. Né? A gente associa aquilo a partir só de um sorriso da pessoa. E aí, quando a pessoa vem conversar com a gente, eu tô rindo porque seu cabelo tá despenteado, sei lá, qualquer coisa. Então, a verdade vem à tona de uma forma completamente diferente daquilo que a gente imaginava, né? Outro exemplo, nos relacionamentos. Quantas mulheres falam assim, ele sabe o que eu quero, né? E ele sabe como eu me sinto, como eu penso, então ele vai fazer isso. E aí eu lembrei de um outro exemplo também bem interessante, que foi o seguinte, minha sogra sempre conta, os pais do Aloysio, que eles se casaram em 61, então tem 59 anos de casados.
Quando eles fizeram 1 ano de casados, eles estavam muito ruins de grana. Eles estavam assim, passando um perrengue apertado que só. E aí ela virou para o meu sogro e falou assim, olha, não precisa me dar nada. A gente realmente está sem grana, não precisa nem uma rosa, não precisa me dar nada. Né? O meu sogro falou, tudo bem. Não deu a rosa. Ele, acho que ouviu durante 50 anos essa história. Porque ela sempre conta, inclusive quando eu entrei na família também ela me contou isso. E o mais legal é que quando eles fizeram 50 anos de casados, o meu sogro, sem falar nada para ninguém, sem pedir ajuda para nenhum dos filhos, foi na floricultura e encomendou um buquê de 50 rosas. Entregou para ela e falou assim, você me desculpa? Então, de repente, assim, no relacionamento levou 50 anos para eles entenderem essa história, né? Mas a gente tem essa mania de achar, de construir uma realidade na nossa cabeça e a coisa não funciona assim. A gente precisa sempre construir uma comunicação muito clara. E isso é sempre levando para o lado da capelania, né? Como é importante quando a gente vai visitar um paciente, né? A gente tratar da palavra com uma forma muito respeitosa, respeitando o momento do paciente. E assim, nessa comunicação clara, a gente também ser muito cauteloso e não chegar para uma pessoa que está lá toda estrupiada no hospital e perguntar, tá tudo bem? Porque não tá tudo bem, né? Tá numa situação bem complicada. Mas assim, a gente pode substituir por perguntas muito corajosas. Como é que você passou essa semana? Né? Essa perna está muito complicada, como é que tá? Tem prognóstico, como é que não tá? De repente, você estabelecer essa comunicação clara pode permitir que, assim, não se criem ilusões e a pessoa enxergue em você uma pessoa comum, uma pessoa que possa, em quem ela possa confiar, né? E aí a gente vai para o 4º compromisso. Isso tudo a gente está fazendo uma revisão do que a gente comentou lá atrás, né? Que a prática faz o mestre. Que a gente sempre tem que dar o melhor da gente. Eu sou chefe de alcateia, né, no movimento escoteiro, e eu atuo especificamente no ramo lobinho. São as crianças de 6 a 10 anos. E eu acho muito legal porque o lema dos lobinhos, desde criança, eles aprendem a falar melhor possível. Por quê? Nós não somos perfeitos. Eles estão ali aprendendo. E muitas vezes eles vão fazer errado. E muitas vezes eles vão fazer uma coisa imperfeita. E a gente tem que fazer o nosso melhor possível, né? E quando você faz o seu melhor possível, você tem aquela sensação, porque todo mundo internamente lembram daquele juiz e daquela vítima? Ai, meu Deus, eu fiz uma coisa errada. Você fez errado, né? Eu não dei uma rosa. Ficou 50 anos martelando na cabeça que não deu uma rosa no aniversário de casamento lá, o meu sogro. Fica esse jogo de julgamento e culpa. E quando a melhor forma de evitar é fazer o nosso melhor possível. Porque você fala assim, bom, eu fiz o meu melhor possível. Eu não dei uma rosa, mas eu desenhei no pedaço de papel, né? E o interessante a gente lembrar é que, assim, a gente não vai fazer o nosso melhor possível não significa que a gente vai ter excelência ao longo de todo o tempo todo, tá? Porque ela vai se modificando ao longo do tempo. Eu posso ter uma noite de sono maravilhosa, acordar de manhã, sair dando bom dia para todo mundo, falando com árvores, passarinhos, etc. E posso passar uma noite em claro, com muita dor. No dia seguinte eu não vou querer falar com ninguém. E, de repente, o meu melhor possível vai ser eu ficar quieta, para não me queixar, para não usar uma palavra de uma forma que não seja impecável, né? O único cuidado que a gente tem é que, assim, a gente pode cair numa cilada, numa armadilha, que às vezes a gente quer ajudar a pessoa e a gente vai além do nosso melhor, né? E, assim, faz aquele sacrifício. É bacana, né, assim, a pessoa... ajudar, fazer o seu melhor e assim, de repente, larga tudo isso. Mas não é isso o tempo todo, né? Jesus ensinou a gente a repartir o pão, nunca ficar sem o pão,
A gente tem que ter esse autocuidado, esse autoamor. Então, a gente pode fazer o nosso melhor até um limite do que nos é possível, né? Por outro lado, a gente não pode fazer por fazer, né? A gente fazer menos do que o nosso melhor, lá na frente a gente vai cair num esquema assim, de, pô, podia ter feito melhor, né? Podia ter falado um pouco melhor, podia ter estudado um pouco mais aquele livro, e falado um pouco mais, e aberto para pergunta, alguma coisa desse tipo. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado e balancear, né, esse fazer melhor de uma forma bastante equilibrada. E assim, esse fazer simplesmente pelo fazer, ele tem que ter uma conotação assim, fazer, não fazer por fazer de qualquer jeito, mas um fazer porque tem que ser feito. E se merece ser feito, merece ser bem feito, né? Tem muita gente que fala assim, tem uma frase que alguém diz que fala assim, ó, trabalhe no que você ama e você nunca será um peso para você, né? Porque existem pessoas assim que se martirizam, tornam a vida uma coisa triste, porque toca a musiquinha do Fantástico no domingo à noite, já se sente pesado, né? Porque não está trabalhando especificamente pelo que faz feliz, mas pelo benefício, pelo salário. Então, assim, a gente tem que fazer e fazer o nosso melhor, porque é o que tem que ser feito. Se tem que ser feito, merece ser bem feito, né? E mesmo que a gente faça o melhor, não significa que a gente tenha que trabalhar o tempo todo, todo o tempo todo. Não. A gente pode ter uma distração no nosso tempo livre, desde que não seja um desperdício, desde que seja para se recompor, né? Desde que seja para a gente tirar um momento e assim, descansar, ou fazer nada, relaxar, né? A gente tem o direito de acreditar na generosidade da vida. Diante de uma situação dessas, né, onde a gente pode de repente voltar para casa, encontrar uma cama macia, um lençol limpinho, poxa vida, como é importante a gente desenvolver a gratidão, né? Como é importante a gente ser generoso para com a gente mesmo. Como é importante esse auto-amor. O mandamento é bem claro, né? Amai ao próximo como a si mesmo. Eu tenho que me conhecer e eu tenho que me amar para eu poder, de alguma forma, compartilhar isso com o mundo. E aí, por fim, eu achei importante a gente repassar todos os 4 compromissos para a gente poder falar do 5º compromisso. O 5º compromisso, ele traz para a gente como um guia para o autodomínio. Tá? Quem tiver interesse na literatura, pode até comprar direto o 5º compromisso, porque ele fala, o preâmbulo dele é todo dos 4 compromissos, porque o 5º é bem uma síntese dos outros 4. Não é síntese, mas assim, é importante. Numa escala de facilidade, eu diria que o 4º compromisso, que é dar o seu melhor, ele vem como uma possibilidade de executar os outros 3, né? Se hoje, só hoje eu vou dar o meu melhor. Então, hoje eu vou ser impecável com a minha palavra, hoje eu não vou levar nada para o lado pessoal e hoje eu não vou tirar conclusão, eu vou perguntar e vou ser bem assertiva. Só hoje. Tem até o decálogo da serenidade do Papa João 23, que hoje, somente hoje, parece que é baseado nesses compromissos, né? São sabedorias que são simples e de tão óbvias, tão simples, acabam sendo muito complicadas, né? A gente acaba não pondo em prática. Então, assim, para mim o 4 até então era o mais, para mim ainda é o mais fácil. É um dia por vez, hoje eu vou fazer o meu melhor. Agora, o 5º compromisso para mim foi uma surpresa, né? Eu li e foi assim, muito interessante, que ele fala sobre o poder da dúvida. Então, ele fala assim, seja cético, mas aprenda a ouvir. Né? E foi legal, de novo, a leitura aleatória, que falava de queixas. Aleatoriamente, o Zé também falou sobre a importância de ter 2 ouvidos e uma boca para a gente ouvir o dobro do que fala e, de certa maneira, ser impecável com a palavra, não se queixar. Como o plano espiritual é perfeito e maravilhoso, né? Como ele traz, assim, como somos
presenteados o tempo todo com isso. Então ele fala, seja cético, mas aprenda a ouvir. Então, de tudo que eu falei aqui, sejam céticos. Mas ouçam, aprendam a ouvir, né? E aí foi bem legal estudar um pouquinho disso, porque ele fala assim, são dois tópicos, né? Ele se divide no seja cético e no aprenda a ouvir. Porque tudo que passar na nossa frente, a gente tem que exercitar o poder da dúvida. A gente tem que perguntar, isso é verdade ou não é verdade? E aí lembra do arquivo X? Aquele papo de que a verdade está lá fora? A verdade não está lá fora, a verdade está aqui dentro. Então, isso para mim é verdade ou não é verdade? Né? Lembra que a gente comentou dos símbolos do telefone, né? Da cadeira? Se de repente eu for para a Rússia e não souber como é que se diz cadeira, como é que é a linguagem, como é que é o símbolo associado àquele objeto, a hora que eu enxergar uma cadeira, eu vou lá e vou me sentar, vou poder descansar. Então, assim, a gente não pode depositar a fé nos símbolos, deixa a fé dentro de você, mas questione sempre. Partindo do pressuposto que a vida é uma arte, essa arte de viver bem, então todos somos artistas. E os artistas criam. E criam a partir daquilo que trazem dentro de si, a partir do próprio conhecimento. Né? E é legal porque assim ele fala, toda vez que a gente perguntar é verdade ou não, a gente não tem que se preocupar em provar que é verdade. Porque a verdade, a gente nem precisa que acredite nela, ela simplesmente é. Vamos contar um fato? Eu tinha falado dos cegos apalpando elefantes, né? Cada cego apalpa uma parte do corpo e nenhum deles está errado, né? Mas eles não detêm a verdade absoluta. Mas aí, se a gente parar e pensar, nós estamos no ano 2020 da era cristã, né? Tem gente que acredita que a Terra é plana, tem gente que acredita que Jesus não nasceu, mas assim, a gente tem 2020 da era cristã. Então, houve uma pessoa que mudou esse calendário. Ninguém precisa acreditar, ela simplesmente é. A gente tem isso daí. E embora a gente tenha que executar esse exercício de não julgar, às vezes é difícil. A gente fala, essa pessoa acredita que a Terra é plana. Meu Deus do céu, o que tem na cabeça? A gente tem que exercitar o não julgamento, mas respeitar. Por quê? Pode estar distorcido pelas crenças delas. Lembra do óculos? É o óculos que a pessoa está usando. E aprender a escutar sempre, né? Isso aí não preciso falar muita coisa. A partir do momento que eu começo a escutar você, a prestar atenção em você, eu começo a aprender os significados das tuas crenças, da tua história, e a tentar entender o que você está falando. Então, às vezes a gente pode visitar uma pessoa e falar, que coitadinho. Tá. Não, esquece, duvida. Vá lá e preste atenção. Aprende a escutar aquela pessoa. Você vai poder conhecer, compreender um pouco mais da história dela. Agora, quando a gente fala, né, nesse compromisso do seja cético, não caiam no engodo, nessa armadilha, que é falar assim, olha, eu não acredito em nada, eu sou cético. O compromisso fala para não acreditar em nada, também não é assim, né? A gente tem que, aquela história de questionar se faz sentido ou não, se é verdade ou não, é o principal do poder da dúvida. Ele vai ajudar a gente a se libertar. Porque, de repente, se alguém chegar para mim e falar assim, você é gorda, feia, velha, você não pode, eu falo, peraí, isso é verdade ou não é? Como eu me percebo? Como é que é a minha verdade? Eu não preciso, na hora, concordar nem discordar, mas eu preciso ouvir e entender, né? E tem uma frase, essa parte da cadeira eu achei bastante interessante, né? Que a gente pode ir para a Rússia e de repente está cansado, a gente não precisa de uma palavra. A gente tem ali a cadeira e sem palavra a gente pode estabelecer, tá? Toda vez que a gente estabelece uma comunicação, a gente vai compartilhar um ponto de vista. Numa das palestras que eu já assisti, eu ouvi uma frase bastante interessante que falava assim,
Um ponto de vista é a vista de um ponto, né? E uma reta é um conjunto de infinitos pontos. É um ponto de vista, né? E se eu posso escolher entre concordar e não concordar, mas o começo de tudo, a chave para eu concordar ou não, é eu escutar. Né? E aí eu trouxe o exemplo dessa história, estou aqui compartilhando a história desse livro com vocês, tá? Tudo que eu consegui entender é o meu ponto de vista. Alguns conceitos eu tirei do livro, mas são o meu ponto de vista. Eu estou dando o melhor de mim para usar as palavras de maneira mais impecável para passar para vocês. Só que acontece uma coisa, eu sou apenas metade da mensagem, porque a mensagem sai da minha boca e vai para a cabeça de vocês. Vocês vão fazer toda a associação com a história pessoal de vocês, vão fazer toda a correlação. Quem vai decidir se isso faz sentido ou não? Se isso pode fazer parte da sua história pessoal ou não? Se você quer acreditar ou não, são vocês. Eu tenho metade. Vocês têm o direito da dúvida. Vocês têm o poder de chegar e falar, isso para mim é verdade, isso para mim faz sentido. Então, assim, ele fala num ponto, ele é duro, o autor é duro, ele fala assim, olha, não acredite em mim, não acredite em ninguém, especialmente não acredite em si mesmo. Porque muitas das coisas que você acredita são coisas que são externas, não são internas, né? Então, quando alguém fala assim, a sua voz é horrível, você canta mal, você tá de cabelo branco, você é gordo, você não pode, você não é forte o suficiente, não pega esse peso que você não aguenta. Tudo isso é verdade? Seja cético, use o poder da dúvida. Será que isso tudo é verdade? Será que isso tudo é meu mesmo? Estão percebendo como é que é interessante? Não é que vai sair daqui, não vou acreditar em mais nada. Não. Mas a partir de agora, use o poder da dúvida. É importante para a gente. Né? E aí, o pessoal chega e fala, é o que eu estou falando, ó, usa o poder da dúvida para questionar tudo. Vão falar que, você é gorda, você é magra, assim, vai na Itália, as rechonchudas são as mais bonitas, né? Porque, olha, uma brasileira nos Estados Unidos não faz sucesso, porque lá eles têm outro padrão, eles têm outros acordos, né? E cada vez que eu começo a acreditar nesses acordos, eu me torno uma pessoa infeliz. Porque o inferno e o paraíso não estão em outro lugar, eles estão aqui no meu mundo pessoal. Se eu estou sofrendo porque eu acho que eu estou gorda, feia, velha, cabeluda, sei lá, eu não estou sofrendo porque alguém de fora veio e falou. Não. Eu estou sofrendo porque eu estou destilando, meu juiz interior está destilando esse veneno emocional, me culpando, me cobrando, porque assim, a sociedade pode falar um monte de coisa, mas eu posso falar, isso é verdade para mim? Não. Então, se eu estou sofrendo, por que eu estou sofrendo? Né? E aí ele fala, né? É uma coisa bastante interessante. É tanta regra, tanta coisa que colocaram pra gente. Menina usa rosa, menino usa azul. Você tem que... quando eu era criança, eu tinha que beijar a mão dos meus avós e pedir a bênção. Eu achava horrível, não gostava daquilo. Eu gostava de abraçar e beijar, mas tinha que pedir a bênção. Né? E era muito engraçado, porque eu questionava, já não gosto disso, eu prefiro abraçar e beijar. E eles acabaram aceitando. Mas na cabeça da gente é tanta regra e tanto pensamento. E aí, a dúvida é, a gente consegue fugir dos próprios pensamentos? Não, é difícil. Quando a gente fala em sentar para meditar, zerar, não pensar em nada. É difícil, gente. A gente tem que simplesmente deixar que os pensamentos venham, acolher esses pensamentos e fazer com que eles passem por nós, né? Agora, a gente até consegue fazer isso, mas fugir dos próprios julgamentos é bastante complicado. Né? E assim, a gente vê que assim, existem pessoas que tentam a todo custo evitar essa própria história pessoal e caem, essa é a justificativa para os vícios. E tem pessoas assim que não conseguem fugir de alguma forma, seja compulsão alimentar, por drogas, por jogos, por
sexo, pelo que seja, e assim, não conseguem encontrar um caminho e às vezes buscam um caminho do suicídio, né? Então é muito importante a gente usar todo o poder da dúvida e questionar a nossa verdade e a verdade que não é nossa. E assim, toda vez que eu consigo exercitar o poder da dúvida, será que, né, bancar o São Tomé mesmo, né, será que é verdade? Eu acabo entrando num estado onde eu fico mais calma, mais centrada, porque eu paro para olhar se o meu eu está considerando aquilo verdade. Porque em tudo que rege a nossa vida, o ideal é que o nosso eu verdadeiro consiga fazer essa escolha. Muito bem, depois de aprender que a gente tem que ser cético, tem que duvidar, tem que ser impecável com a palavra, não pode tirar conclusão, não pode levar nada para o lado pessoal, resta fazer o nosso melhor possível, é quebrar com esses acordos que a gente tem, né? E como é que a gente pode fazer isso? É possível fazer isso? É lento, mas é poderoso. Talvez o melhor caminho seja o tal um dia por vez. Né? Então, hoje, só hoje eu vou tentar ser impecável com a minha palavra. Só hoje eu não vou levar nada para o lado pessoal, mesmo que eu martele meu dedo. Só hoje eu não vou tirar conclusão, mesmo que a pessoa mais linda do universo sorria para mim, eu já acho alguma coisa, não. Ou se alguém não falar comigo, eu também vou ficar, não. Só hoje, só hoje. E a gente, é interessante porque a gente vai recuperando um poder pessoal muito forte. E a gente vai criando o nosso paraíso. E é mais ou menos assim. Você vai me falar as suas verdades ou as suas mentiras, suas crenças, o seu óculos. É como se eu fosse num cinema. Eu posso ir no cinema, assistir um filme, chorar ou sorrir, mas aquilo eu sei que não é real. Mas eu posso fazer aquilo uma diversão, eu posso fazer com que seja mais bacana, isso se torne o meu paraíso pessoal, né? Quando eu começo a perceber isso, a prestar atenção de que tudo é uma questão de óculos, de lente, né? Eu paro de julgar quem me ensinou as mentiras, porque com certeza fizeram o seu melhor possível. Fizeram aquilo que achavam que era o melhor, né? E assim, a gente tem que ter essa consciência e cada vez mais buscar se conhecer, conhecer a sua verdade, o seu sonho pessoal. E seja ele como for. Você é do jeito que você é. Você pode melhorar? Sim. Mas hoje, você é do jeito que é? Então se aceite, se ame, pare de se julgar, de tentar ser quem você não é, entendeu? Para com isso, seja você. É difícil? Mas assim, vai um dia por vez. Hoje, só hoje, né? E além de tudo, a gente tem que desaprender um bocado de coisas. Além de aprender, testar, a prática faz o mestre, né? Um dia por vez, um dia por vez. Daqui a pouco é libertador. Você lê o livro uma vez, eu li e achei legal. Quando eu li o segundo, eu já li de uma outra forma. E se eu ler o terceiro, acho que eu vou ler um livro diferente. E quarta vez vai ser diferente também. Então a gente vai buscando, vai depurando. E nessa coisa do seja cético, eu achei legal, porque assim, eu lembro das mães, né, de primeira viagem. Cara, é tanto conselho que dão, faz isso, faz aquilo outro, e a pessoa não consegue, são crenças exteriores. Apesar das pessoas quererem ajudar, elas acabam impondo as suas próprias crenças, né? Então, vamos ser céticos. E a gente vai exercer o poder de escolha, aquilo que faz sentido para mim, né? É a questão de ir atrás da verdade, mas buscando o coração. Entender que a vida é nossa, gente, desculpa, não sendo grosso, sendo impecáveis com a nossa palavra, nós temos o nosso paraíso pessoal a construir, né? Porque eu tenho que ser exemplo para mim mesmo. E as pessoas vão ter essa referência. Quando aquele homem saiu da caverna, que ele voltou, as pessoas olhavam para ele e falavam assim, você é Deus. Ele não julgava, ele tinha paz no coração e ele falava, eu sou Deus, eu sou luz, assim como você também é. Né?
E tem um trecho no livro, que eu até separei aqui com uma régua, que eu gostaria de ler, que ele fala assim, ainda sobre o poder da dúvida, ele fala: milhares de anos atrás, exatamente como hoje, houve profetas que esperavam pelo fim do mundo. Naquela época, um grande mestre disse: e haverá falsos profetas que dirão estar falando a palavra de Deus. Não acreditem. Como você pode ver, o quinto compromisso não é uma real novidade. Seja cético, mas aprenda a escutar. E aí eu trago de novo, para finalizar, uma frase da Elizabeth Kubler-Ross, que é uma médica paliativista. Em tempos de Covid, a gente fala muito em saúde, né? E ela era uma pessoa com uma empatia, uma compaixão muito grande. Ela deixou um legado muito, muito valioso para todos nós, né? Principalmente para nós da capelania, que temos que exercitar essa atitude compassiva. Ela é uma grande referência. E ela meio que sintetiza os compromissos, porque ela fala assim: o nosso poder pessoal é a nossa verdadeira força. Infelizmente, com frequência, nos esquecemos desse fato. Para recuperar esse poder, você precisa se lembrar de que a vida é sua. Você não tem o poder de fazer os outros felizes, mas tem o poder de fazer a sua felicidade. Você não pode controlar o que os outros pensam. Na verdade, raramente pode influenciar de alguma maneira os pensamentos deles. Desista de obter a aprovação dos outros. Retome o seu poder. Forme a sua própria opinião ao seu respeito. Deixem brilhar a luz, porque nós somos deuses também. E assim como ensinou o nosso grande mestre Jesus, né? Que possamos ser cada dia mais dignos dessa luz e fazer com que ela brilhe, levando o nosso melhor a todos que cruzarem o nosso caminho. Agradeço a atenção de todos e principalmente pela paciência. E se eu puder dizer alguma coisa para vocês, sejam céticos. Obrigado, Silvia. Tá bom? Como sempre, modesta, né? Modesta pelo próprio nome, né? Queremos agradecer a nossa irmã Silvia pelo brilhantismo da palavra, pela importância de nos proporcionar o resultado desse estudo. Foi muito, muito legal, foi muito bom. Obrigado, Silvia. E eu vou abrir o espaço para que nós todos aqui tenham a oportunidade de perguntar, de questionar e somar, né? Somar a esse trabalho dessa noite. Eu queria, antes de colocar algumas coisas, que a questão da dúvida, a importância da dúvida na vida da gente, que eu acho que graças a ela, graças à dúvida que alguém tem, que alguém teve em todos os tempos, nós conquistamos o progresso que a humanidade hoje se beneficia. Inclusive, nesse momento nós estamos vendo aqui. E a questão de quebrar o acordo, o que é igual à ousadia, né? A história da capelania, nesses 7 anos de trabalho, de 7 anos de estrada, foi um contínuo desfilar de dúvidas que nos proporcionou a ousadia. A ousadia, ela diria que é a semente da perfeição. Vocês concordam comigo? Porque a ousadia, ninguém vai... Se não houvesse a ousadia, nós estaríamos talvez na época das cavernas, né? Ou bem no início da nossa civilização, né? Pois bem, eu quero abrir o espaço para que todos possam se manifestar, para que todos possam contribuir de alguma maneira para o estudo desta noite. Está aberta a discussão. Posso falar um pouquinho, só um minuto? Com certeza. Ela falou em ser cético, o discurso do Maître René Descartes, ele fala na dúvida sistemática. O que você tem que falar, acrescentar nisso aí? O discurso do Maître dele eu acho muito bacana. Tem que duvidar sempre, ele fala. Eu acho que assim, o próprio Allan Kardec fala, né, que a gente tem que questionar sempre. E se houvesse dúvida entre a ciência e a religião, a gente tinha que sentar, revisar e seguir em frente. A gente, talvez o grande ponto seja que a gente não se conhece, né? Eu mesma, é o que eu falei,
eu apresentei isso para vocês porque eu preciso me conhecer muito, né? E essa coisa de parar e questionar se faz sentido para mim ou não, né? Isso eu acho muito importante. E o duvidar não significa... É que assim, a gente pode colocar em jogo, assim, as palavras elas são muito perigosas, né? Elas são... A gente tem que tomar bastante cuidado, ser impecável na medida do possível, um dia por vez. Mas não é, a gente não vai desacreditar de tudo que foi colocado, mas sempre perguntar se isso faz sentido para mim. Porque, de repente, uma coisa simples, né? Que para você pode fazer todo sentido, para mim não faz. E não significa que seja certo ou errado. Não. O próprio Einstein dizia que tudo é relativo a sistemas e movimentos, né? Então, assim, de repente, você comer uma moqueca com coentro faz todo sentido. Para mim não faz. Não que seja errado, mas para minha história pessoal não faz. Então, assim, o questionar sempre se tem essa reverberação interior, que eu acho que é o grande ponto. Silvia, sim, eu achei muito interessante isso aí, só em cima do que o Dilson falou também, Kardec começou a codificar a doutrina em cima de uma dúvida, né? Quando apresentaram o fenômeno espírita para ele questionou, mas só que ele fez o quê? Você falou, questionou, mas ouviu, né? Foi lá ver o que era, né? Foi lá ver o que estava querendo, estava acontecendo. Acho que é muito interessante esse do que eu disse. Mas o que eu queria falar é que eu acho que nos dias de hoje, que a gente tem tantas informações, né, no WhatsApp, né, dessas coisas aí, a gente precisa muito dessa triagem do que é verdadeiro, não para nós, nessa época de fake news aí que estamos falando, né? É verdade. A gente, às vezes, tem pouco crivo disso de trazer, talvez é porque você falou, a gente tem pouco tempo para se conhecer, as pessoas estão muito voltadas para seguir alguém, né? Agora a moda é seguir um youtuber lá, né? Seguir um salvador da pátria, né? Seguir e quem vai salvar a gente somos nós, né? Temos que ver isso, que nós temos que seguir o nosso Deus interior. Porque o salvador da pátria está contando a história dele, né? Está contando a verdade dele, né? Podemos seguir, né? Jesus, eu acho que é o maior modelo, né? Esse aí não temos nem dúvida que trouxe para a gente. Mas mesmo assim, por que ele é o maior modelo? Que tudo que ele falou, quando você traz para dentro de você, você vê que é verdade. Hoje e é engraçado, Wilson, lembra que assim, ele sempre botava batata quente na nossa mão, né? Eu falo a nossa porque a gente estava lá, provavelmente. Não, foi a tua fé que curou. É verdade. Não, se você não tem pecado, você atira a primeira pedra, né? Vai, não peques mais. Ele sempre jogava isso para a gente tratar nessa nossa história, nessa nossa verdade, nesses nossos valores. Por isso que ele é tão presente, por isso que é uma verdade que por isso que existe o ano 2020 da era cristã. Exatamente. Né? É uma verdade que ultrapassa o tempo. Ele nunca se arvorou como se fosse o Salvador, né? Exato. Ele não se colocava na posição de que estava nos salvando. A sua fé te salvou, né? Até pelo contrário, né? Depois ele lavou os pés dos discípulos nessa demonstração, talvez, de humildade, né? De que nós que temos que crescer, que encontrar o nosso caminho, né? Seguindo o modelo dele. Eu acho que isso aí foi muito importante também, a doutrina espírita que trouxe essa primeira visão do Cristo como modelo, naquela pergunta 625, né? Isso, modelo e guia, né? O Zé Luiz fala muito isso, né? Por sinal, o Zé Luiz fala muitas coisas sábias aí, né? Na que você falou de fazer sempre bem feito, né? Fazer o melhor possível, eu me lembrei do meu amigo. Sei tudo que ele Nós temos um exemplo muito bom aqui. Wilson, eu não posso fazer meia só, não posso fazer genérico. Tudo que eu faço eu tenho que fazer bem feito, eu sou testemunha disso. Então, só um parênteses que eu queria falar. Mas em relação a Jesus, então, seria isso. A gente, ele mesmo, ele teve esse cuidado de não se colocar como
o Salvador, que o que salva não é a imagem do Cristo, ele é Salvador, mas no sentido de que ele traz a verdade para nós, desperta a verdade dentro de nós. Acho que isso é fantástico, você falou. Cada um da gente, né? Acho que é por aí. O Islau levantou a mãozinha depois de vocês. O Júnior está com a mãozinha levantada já tem um tempinho. Já. Pode falar. Boa noite a todos, né? Boa noite, Samuel. Boa noite. O interessante disso tudo aí, né? No caso, é que a dúvida, né? Ela leva ao pensamento, né? Ela é uma mola propulsora para o pensamento. Então, quando a gente duvida de algo, por exemplo, quando a gente questiona, né? Primeiro a gente faz o questionamento de determinada crença, inclusive de afirmações. Né? Por exemplo, afirmações doutrinárias, científicas, religiosas, esse tipo de coisa. A gente faz todo o procedimento de questionamento, né? Primeiro a gente questiona. Isso aí já é uma mola propulsora, já, né? No caso. Porque quando a gente vai, quando a gente vai no crer, né? Quando a gente crê, simplesmente crendo, né? No caso, a gente perde a vitalidade do questionamento. Né? E nesse aspecto aí, o que você colocou, Silva, o ceticismo, ele entra no quesito, né? No caso, de nos colocar no fio condutor que é o pensamento. Exato. Isso nos eleva, né? No caso. Porque é igual aquele fio de um gerador mesmo, né? É um fio onde se centra o pensamento e ali fica condensado o negócio. Né? É bem bacana isso aí, né? Porque ali nesse centro aí não existe nem afirmação nem negação. É engraçado isso, né? É verdade, é verdade. Porque não existe o certo e o errado, né? A gente... É difícil até falar isso, que não existe o certo e o errado, mas, de repente, para mim, o que é certo hoje... Eu pus ali um exemplo do manga com leite, e eu acho que eu esqueci de falar, eu não sei se eu deixei ou se passou. Acho que eu tirei. Mas antigamente não falavam que manga com leite fazia mal? Vocês conhecem essa história? Eu, quando era criança, falava, manga com leite faz muito mal, é errado tomar. Manga verde e tal. E aí, com o tempo, vieram falar que não, é porque os escravos tinham acesso às mangas que caíam, né? E para evitar que eles pegassem o leite, então criaram essa crença. Então, não é que assim, é por isso que assim, o certo ou errado, ele acaba... ao longo do tempo ele vai se adaptando. Antigamente, muito antigamente, era correto, olho por olho, dente por dente, era o certo na época. Infelizmente, a gente vê países que ainda usam essa lei de talião. Mas a gente já evoluiu um tanto. Então, assim, é tudo muito vivo, muito dinâmico, né? E assim, questionar se isso faz sentido para mim é esse poder. A gente tem que... Não pode abrir mão, não. A gente tem o direito de duvidar, de questionar. E é o que diferencia a gente dos animais, né? Somos os únicos que usamos as palavras e, assim, a gente tem que questionar. Eu acho que o que você falou é perfeito. Só um minutinho. Pode falar. E nesse caso, quando a gente toma posse de si, né? No caso, que é o que eles chamam de empoderamento, né? A gente... tomando essa vitalidade, meu Deus, tá até saindo aqui, né? No caso, mas a gente segue o fluxo da vida, né? E dentro dos nossos valores e tal, né? Mas na realidade, no fundo mesmo, percebendo a gente chega a abrir a mão até dos valores, né? Para acompanhar um valor maior. Né? Que é algo mais harmônico, né? Vamos botar assim.
o que, por exemplo, uma crença positiva seria denominada valores. Valores. Crenças negativas, por exemplo, é o que é o errado, né? No caso, é o que a sociedade julga como errado. Exato. Né? E quando a gente toma posse dessa força, a gente está tomando posse da nossa mãe, que tem dentro da gente. Né? É aquilo que uma palestrante anterior também, né, denominou o Chi, né, que é o coração central, a mente raiz, né, no caso. E essa força é uma força nuclear dentro da nossa mente. Né? E tomando é o que impede que nós caiamos no jugo social. É uma proteção, não deixa de ser, né? É uma blindagem, na realidade. Né? É tal qual aqueles alternadores de caminhão, né? Que eles têm uma blindagem uma blindagem mesmo de ferro, e ali por dentro ali tem aqueles ferromagnéticos ali, aqueles ímãs lá, e ali não tem nem uma martelada consegue abrir aquele negócio lá. Né? Então, e a gente volta no começo que fala, né, que esse sonho pessoal nosso, eu estou usando a terminologia do livro, mas assim, esse sonho pessoal, ele combina, ele se completa dentro do sonho do planeta. Não estamos aqui por acaso, né? Não estamos no ano de 2020 com essa pandemia por acaso. Nós estamos aqui por conta de uma série de conjunções. Então, a blindagem é por conta dessas coisas em comum e das necessidades que a gente tem que brincar, evoluir, duvidar, crescer e se tornar cada vez, um dia por vez, melhor, né? Por isso que eles falam transformar o nosso... por isso que eles falam do resgatar a criança interior, né? Isso, por aí. É a criança que questiona tudo, né? É verdade, né? Obrigado. É verdade. Obrigado. É verdade. Vou passar para o nosso amigo aí, né? No caso. Alguém mais? Silvia, eu queria só... Tem alguém aí querendo falar aí? Maria Ivanilda está com áudio aberto já tem um tempo. Maria Ivanilda, você quer fazer alguma pergunta? Oi, eu acho que foi falha. Não, foi falha minha aqui mesmo. Desculpa aí. Ok. Tudo acontece. Obrigada aí. Posso falar então? Pode. Posso falar? Quem é? Silvia? É a Ellen. Ellen vai falar. Silvia, principalmente no trabalho da capelania, algo que a gente tem que exercitar muito é o saber ouvir, né? Porque o paciente, na verdade, ele está ali e o que ele precisa, muitas vezes, é ser ouvido. Você teria algum exercício como prática para que a gente saiba mais ouvir? Não só na capelania, mas no nosso dia a dia. Exercício não tem, mas a prática torna o mestre. É um pouquinho por dia, sabe? É um dia por vez. E a gente vai aprendendo, porque é muito engraçado que quando eu fiz o curso de doula da morte, eles passaram um vídeo, eu vou passar, se eu não passei, eu vou passar para vocês, que é a Consuelito de Caboa. E ela passa dúvidas sobre empatia. Gente, a carapuça veio até o umbigo, né? E eu falei, nossa, e toda vez que eu vou falar alguma coisa, às vezes eu me lembro, vem a cena da Consuelita, assim, e eu seguro o meio metro de língua que eu tenho, e hoje eu obedeci o horário, você viu, né, Zé? Eu pus o cronômetro aqui, fiquei toda hora de olho. Porque você, como eu, Ellen, a gente pergunta como vai, a gente conta a vida, né? E assim, para nós capelães é um grande exercício a gente escutar, né? E principalmente, uma coisa que eu acho muito importante, quando a gente escutá-lo, a partir de agora, é questionar, sabe assim, é ser cético com relação àquele aspecto que ele está apresentando para a gente e enxergar que ali tem um diamante muito cheio de luz, né?
que ele é um ser em evolução. Então, não vou menosprezar ele, não vou abrir mão de uma atitude compassiva, mas eu tenho que olhar para ele com um olhar puro de amor e deixar que ele traga, porque ele está trazendo as verdades dele, mas assim, exercitando sempre essa atitude compassiva. Agora, exercício, amiga, é um dia por vez, eu também estou aprendendo ali, a duras penas. Eu acho que eu tenho uma solução para isso aí, ó. O esparadrapo. Tá na literatura de André Luiz, todo capelão vai ter que andar com uma garrafa de água, um copinho de água, e ó, enche a boca de água e espera. Aí, ó. Enche a boca de água e espera a água aquecer. Enquanto isso, vai ouvindo os seus semelhantes. Né? Silvio, assim, desculpa, só um pouquinho. Você falou aqui da questão da necessidade de ser cético. Eu acho que, principalmente, ser cético consigo mesmo, né? Sempre. O que eu posso? Será que está correto? Será que eu estou agindo de maneira... É o suficiente que eu estou fazendo? Ou será que eu posso fazer um pouco mais, né? É importante isso. Wilson, contigo. Não, pode falar mais, acho que isso aí é importante. Agora, só uma dica, negócio do saber ouvir, né? Do treinamento para ouvir bem, né? Para a gente ouvir melhor. Eu acho fundamental, você acabou falando isso, né? É não julgar. Porque quando você coloca algum julgamento, pode perceber, primeiro, quando você coloca o julgamento, você não está ouvindo a pessoa, você não está ouvindo ele com todo o seu sentimento de amor, de neutralidade. Você começa a contaminar a sua escuta. Fala, poxa, fulano está falando isso, que fulano é dengoso, fulano não está, sei lá, colocou algum julgamento com ele não está lutando, não está fazendo a sua parte. Isso aí contamina imediatamente o seu ouvir com pureza. Eu acho que é fiscalizar o não julgamento da gente. E mesma coisa com a gente mesmo, né? Ser cético, a gente não julgar a gente mesmo, né? Que é muito forte, né? Esse auto-julgamento é muito forte. É muito cruel até. Que a gente se penaliza a vida inteira. Ai, não devia ter feito aquilo. Ai, não devia ter feito aquilo. A gente volta nessa tecla o tempo todo, né? A gente precisa... Por isso que a gente precisa se conhecer, se aceitar do jeito que a gente é. A gente erra. E tudo bem. Assim, eu tenho que me amar assim. Eu tenho que melhorar. Mas se eu não aceitar quem eu sou hoje, com todas as minhas imperfeições, e assim, esse aceitar significa reconhecer. E reconhecer é trazer na mesa. Tem isso para melhorar, isso. Se eu continuar fingindo que eu sou muito legal, eu não vou sair de onde eu tô. Não é? É reconhecer, olhar a sombra. Vem cá, deixa eu te dar um abraço, sombra. Cara, você é muito teimosa, você é rancorosa, você é orgulhosa. Então, vamos trabalhar isso. Como é que a gente pode fazer? Se eu não acatar essa sombra, ela vai continuar ali o resto da vida. E eu vou tornar minha vida... chama de macaquinho. Silvia. Macaquinhos. Silvia, boa noite. Oi, Francisco, boa noite. Tudo bom, né? O aprender a ouvir. Eu vi a Ellen falando de como aprender a ouvir. Às vezes você está fazendo a visita e tal, e às vezes você tem aquela ânsia de falar e esquece de ouvir. Será que se a gente entender que por trás de cada palavra que falam conosco existe, digamos assim, existe uma fala que está oculta, e, de repente, se a gente parar e prestar atenção no que pode estar oculto na fala, a gente fala menos e ouve mais. Não sei se você entendeu o que eu falei. A gente vai compreender, essa fala oculta é a história da pessoa, né? Mas só que a gente volta num ponto do autoconhecimento, porque, por exemplo, se a pessoa trouxer uma informação que ela coincida com eu vou chamar de tarefa inacabada sua, um assunto mal resolvido teu, você pode bloquear e você para de ouvir. Por isso que, assim, eu acho que o importante para a gente, nesse processo, é a gente buscar se conhecer, né? Porque a partir do momento que eu falo, não, eu vou me segurar, mas não adianta eu me segurar, não falar e ficar pensando, nossa, que horas são? Será que já está na hora de eu ir embora? Olha, será que minha carona já chegou? Eu não estou ali. A gente tem que tentar praticar essa atenção
plena, o estar presente, porque essa honestidade a gente só vai conseguir com muito treino. É meditação, é vigilância, é exercício, e é um dia por vez. E tudo bem se a gente não conseguir, mas a gente não pode desistir. É só isso. É tentar, né? Sempre, né? A gente tem que... E se a gente se vê aquela frase, né? Existe uma expressão chamada crença limitante. Se vê a crença limitante assim, eu não consigo parar de pensar, será que isso faz sentido? Será que isso tem a ver com a minha verdade? Eu consigo sim. A gente se empoderar, nessa dúvida a gente se empodera e vai atrás do instrumento. Começa com 5 minutos por dia de meditação, 10 minutos. Senta, contempla. É difícil. Ninguém disse que seria fácil, mas nós temos todos os elementos. E mais do que isso, né, gente? Vamos combinar, a gente tem muita proteção, muita ajuda. De ordinário são eles, né, que ficam ali do nosso ladinho. Então, vamos aproveitar o que é bom. O barulho externo impede da gente ouvir o silêncio interior. Pois é. Filosófico, hein, Francisco? Eu queria fazer aqui uma provocação. Dentro de tudo que foi falado hoje, onde é que cairia, o que seria a famosa carapuça? Zé, é muito pessoal. Cada um, porque se eu for falar, eu vou falar da minha história pessoal, das minhas crenças. E aí a carapuça pode vir de um tamanho diferente da que vai cair em você, talvez você nem vista, né? Não sei. Talvez de questionamento, talvez de ceticismo, pode ser. Show de bola. Mas a gente tem que, Obrigado, irmã. né, a gente tem que se questionar, E eu recomendo. Então, se vocês quiserem, ó, esse aqui, que é o 5º compromisso, vocês estão vendo aí. Vou comprar. Ele traz os 4 e mais os 5. Já baixei. Vale a pena sempre a gente ler e aprender. Já baixei no tablet o 4 compromissos. Está aberto aqui para me ler daqui a pouco. Ai, você vai curtir, tenho certeza. E depois o 5º. Então, o 5º, ele traz todos, né? De uma forma mais pincelada, mas a gente lê e vai relendo e é muito legal. Eu recomendo. Estudar para raciocinar para compreender. Né? Perfeito, Deus. Gente, alguém tem mais alguma pergunta, algum questionamento, alguma coisa para adicionar ao tema da noite? Queria só lembrar que as casas espíritas, muitas têm silêncio é prece. Tem que tomar sempre a água do Chico, como já me falou. Bota água na boca. A água do Chico. Perfeito. Então nós vamos agradecer a nossa irmã Silvia por essa disponibilidade tão única, tá? Tão importante, e dizer que a distância que separa você do seu ninho na capelania não é suficiente para separar nossos corações, nossos pensamentos ligados, e queremos que Brasília receba esta mensagem da capelania de transformar para ter sorriso. Aliás, Brasília precisa muito, né? Transformar para ter sorriso e colorir o ambiente. Agradecer a todos os presentes pela presença, pela participação importante. Eu queria pedir mais uma vez ao nosso decano da noite, que é o nosso querido Wilson, que faça prece Na final. ausência do seu auxílio, eu estou virando decano, tá vendo? Wilson, queria só lembrá-los que essa reunião ela foi transmitida pelo YouTube. Agradecer a todos que participaram lá no YouTube. Agradecer a Carol mais uma vez por toda esse domínio de tecnologia. Informá-los que essa reunião ela também está sendo gravada e será disponibilizada no canal da AMES. Então, é só acessar o YouTube /AMES, 3S, né?
AMS. E a Carol, ela quer fazer um comentário sobre a reunião de amanhã, né? Quarta-feira. Pessoal, Carol. amanhã, dia 27 de maio, 8 horas da noite, vamos ter a presença do Dr. Sérgio Lopes, ele é do Rio Grande do Sul. Então, amanhã, 8 horas, no Zoom ou no YouTube. É só procurar lá no YouTube que vocês vão ver o ao vivo. Não percam, ele é ótimo, gente. Ele é ótimo. Eu queria, antes de o Wilson iniciar a nossa prece, eu lembrei de convidar todos, inclusive os irmãos no YouTube, para que possam estar presentes conosco na próxima terça-feira, quando a doutora Elzanete Poser, infectologista pediátrica, e presidente da Comissão de Infecção Hospitalar do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, e essa pessoa tão bondosa, essa irmã tão querida, que nos ajuda nos nossos cursos de capelania, com o tema da biossegurança, e na próxima terça-feira, a biossegurança associada ao momento de pandemia. Vai ser muito bom para nós, é um subsídio a mais para nós ajudarmos a nossa pátria nesse momento difícil, e a nossa autoeducação, né, gente? Então, fica aí o convite mais uma vez.